Aqui dentro do Temática, você sabe, né, com o oferecimento de Ótica Martinato, você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. Olha, começando o programa, já convidando a todas as pessoas para interagirem, participarem, acompanharem nos mais variados formatos de entrega deste conteúdo. Nós somos rádio, então, obviamente, no primeiro momento nós já estamos aqui disponíveis pelo rádio, 560 no AM, 79,9 no FM, na faixa estendida do seu rádio, também na aba ao vivo do site em tuaradio.com.br, na Alexa para quem tiver, e também, claro, estamos disponíveis agora em formato de vídeo também, em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Estou gravando este programa assim como a gente faz todos os dias neste horário, e ele fica disponível em seguida lá no youtube.com/Rede Tua Rádio. Primeira luta do Frei Carlos Ockenbach abrindo a tampinha do copinho d'água. Bom dia, Frei, tudo bem? Muito bom dia, Beverly. Abrindo a fonte da vida, O né? senhor, o senhor conhece aquela frase que tem na internet? Tu que lute, você que lute? Sim. É mais ou menos isso, né? É, então, um belo dia, né? Para você e para todos os ouvintes e aqueles que também nos assistem pelo Facebook. É sempre bom estar aqui. E olha, chegar de manhã aqui e contemplar esse sorriso da Beverly é algo, assim, é uma bênção muito grande, E né? a recíproca é verdadeira, Frei. Eu estava aqui pensando, que Sim, coisa, né? Como é bom conversar com o Frei Carlos e como é bom, Frei, a gente conhecer as pessoas. Quando a gente se aproxima e a gente dialoga de qualquer pessoa, a sim. gente começa a exercitar algo que a gente está perdendo, que é a capacidade de ver como tem gente boa, como tem pessoas boas, simpáticas, que a gente que às vezes não abre essa possibilidade, né, Frei? É, exato, né. E a temática hoje vai, justamente evocar isto, né, a ressurreição, né, porque tudo isso são sinais de ressurreição. Um simples sorriso, pode ser simples, mas a validade o valor dele é incalculável. E tantas outras formas também, onde a vida vai se manifestando. Bacana demais. Sim. Deixa eu só, Frei, rapidinho aqui, fazer 2 convites. Primeiro é que as pessoas podem participar, dialogar, entra na conversa com a gente aqui, vem vindo, tá bom? Sobre o tema do programa, sobre ramificações do tema do programa, pelo WhatsApp 999530616. Tem o telefone fixo também para democratizar o acesso e a participação. Você pode ligar para cá, vai falar com a Fati, que é uma simpatia, ela passa o recadinho para a gente na hora, que é 32209400 o telefone. E tem também a possibilidade de você escrever direto lá no Facebook, nos comentários. Eu abro aqui e já vejo na hora também, então todo mundo convidado. Frei, o nosso tema de hoje é tentar entender uma linha do tempo, né, da Páscoa. Como a Páscoa se dá em culturas diferentes, um jeito de olhar essa passagem, né, que o Frei estava me explicando aqui o que é o significado da Páscoa. E antes da gente começar, Frei, eu quero contar para ti, e ao contar para ti, contar para todas as pessoas, ainda está em Caxias do Sul, ele deve ir embora hoje, um cientista político chamado Jean-Edouard Tomé. Ele é um francês, mas há Hum, muitos anos ele mora na cidade de Medellín, né? E aham. ele ajudou no processo, junto com muitas pessoas, foi uma das pessoas que participaram do processo de transformação da cidade mais violenta do mundo na década de 90, com toda aquela situação de Pablo Sim. Escobar que a gente Aham, conhece, né? Para aham. se tornar depois reconhecida com premiação a cidade mais inovadora do mundo. Exato. E hoje ela disputa entre as 5 cidades mais turísticas do mundo, é Medellín. Transformou assim a estrutura. Ontem eu tive a oportunidade de estar num dos encontros, ele fez várias imersões com Sim. grupos diferentes aqui em Hum. Caxias do Sul, nessa vinda, e eu estava numa palestra ontem à tarde, com ele, e eu fiquei muito impressionada, Frei, ele mostrou um vídeo de um experimento social que este grupo de cientistas políticos que atuam num escritório de resiliência que tem lá em Medellín, Olha aí, ó. que é um escritório que ele faz Sim. parte, eles fizeram 35 vezes um experimento social. O experimento social consistia no seguinte:
uma criança com um vaso de barro cheio de moedas, seria o cofrinho, né, cheio de moedas, sim. tá caminhando, correndo para ir comprar alguma coisa com aquelas moedas, e numa praça, num lugar público, né, numa rua, e ele cai. Essa era a experimentação. Quebra o vaso de barro e espalha a moeda para tudo que é lado. Hum, Que as pessoas fariam? Então, esse era o sim. experimento. E em 35 vezes que fizeram, 33 vezes, todo mundo do entorno ajudou, eles tinham as imagens, né, eles gravaram os Sim. vídeos de cada Uhum. uma desses experimentos, todo mundo ajudou, se articulou para juntar as moedinhas. Em 33 vezes das 35, não faltou nenhuma moeda. Aham. Exatamente a mesma quantidade de moedas que tinha antes de quebrar o vaso, tinha quando eles juntaram, e em 2 vezes tinha mais moedas do que na hora que quebrou o vaso. Sim. E em nenhuma tinha menos. Olha aí, ó. O nome disso chama-se pertencimento. Eu fiquei tão impressionada, porque isso seria viver a Páscoa, né, falei: Exato, né, eu ia dizer a Páscoa de Medellín. Eu vivi 3 anos e meio em Bogotá, trabalhando como secretário no Conselho Episcopal Latino-Americano. Claro, eu só fui uma vez em Medellín, né, meio rápido de passagem, mas já a gente acompanha já há muito tempo, porque em 1968 aconteceu em Medellín a segunda conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho. Até quem fez a abertura, o primeiro papa que veio para a América foi o São Paulo VI, né, que veio, eh, também participar do Congresso Eucarístico Internacional, que acontecia em Bogotá, e lá ele já fez a abertura desta conferência episcopal. Nós vivemos a quinta aqui em Aparecida, São Paulo, de 13 a 31 de maio de 2007, né. Então são eventos e tudo a gente foi acompanhando um pouco, estava não tão, profundamente por dentro, mas a gente soube dessa transformação, desta cidade, como a de tantas outras. E logo a gente vai falar um pouco mais especificamente disso, mas eu quero iniciar o programa que a gente não pode desconectar do mistério pascal de Cristo, o mistério da encarnação. Porque hoje, dia 25 de março, nós celebramos a visita que Maria recebeu do anjo, ou seja, dia que ela começou a gestar em seu ventre sagrado, Jesus Cristo, aquele que andou pelo mundo pregando o evangelho, libertando tantas pessoas de seus males, que foi perseguido, foi torturado, foi crucificado, mas ressuscitou. Então, aí está a grande passagem. Venceu o último inimigo, que é a morte. E aí a gente quer evocar também essa data do dia de hoje, porque não podemos desconectar a encarnação da ressurreição, da nova vida, né? Então, lembrar que hoje é esse dia da visitação a Nossa Senhora pelo anjo Gabriel. seria o dia da anunciação? Da Anunciação, anunciação. da anunciação, né, que a gente sempre reza, né, o anjo do Senhor anunciou Maria, e ela concebeu do Espírito Santo, né. Então, aí é importante a gente também evocar essa data e vivê-la como Maria a viveu. Mesmo não Uhum. entendendo a grandeza do mistério, ela não teve dúvida, ela disse: "Eis aqui a serva do Senhor, estou aí, totalmente disponível". E quando a gente reza cheia de graça, isso expressa, em outras palavras, que ela não colocou nenhum empecilho para que a graça de Deus agisse nela plenamente, né. Nós colocamos muitos empecilhos, né. Nossa, Fred, sempre que eu ouço a história, assim, de Maria, né, porque nem sempre a gente se para pensar nisso. Nós, Sim. pessoas É. comuns, a gente às vezes não para pensar nisso, a gente reza de forma mecânica, enfim. Mas eu sempre me coloco pensando, se alguém me pede alguma coisa hoje, eu falei, sei lá, vamos fazer uma limpeza, um mutirão de limpeza? A Hum. gente vai pensar assim: "Ah, eu tenho um problema, eu tenho uma dor Sim. aqui, eu não posso fazer aquilo, eu", a gente é isso, é um empecilho, né. É, Alguém nos convida para coisa melhor: "Vamos jantar lá em casa". Às vezes a é, gente diz: "Não, tô com preguiça". Olha o empecilho que a gente sim. bota. E Maria não
teve obstáculo, né. Eu Não. sempre penso: "Poxa vida", né. Sim, mesmo até a ressurreição e depois acompanhando os primeiros passos da igreja, tudo, ela esteve aos pés da cruz, né, então ela acompanhou todo o mistério de Jesus, porque ela é inseparável, né, como a escolhida de Deus, né. E era uma jovenzinha de um povoado desconhecido lá da Galileia, que ninguém dava importância, e lá Jesus não, como diz o Papa dizia o Papa Francisco: "No fim do mundo me encontraram lá". E Maria certamente pode com muito mais razão dizer isto. Mas então, aí nós estamos já próximo da Páscoa, né, dentro Uhum. de 10 dias, né, estaremos celebrando a Páscoa, que é, a maior festa do cristianismo. Hã, tudo se direciona para isso, até, normalmente o Natal também, né, e a encarnação no ventre de Maria, tudo isso, e é a razão de nossa fé, a ressurreição, a razão de nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, diz Paulo, né. Então, mas antes de tratar desta Páscoa de Jesus Cristo e antes nós encontramos na Bíblia a Páscoa judaica, a Páscoa vem de a gente não sabe de quanto tempo, né, mas é de povos bem antigos que celebravam algo similar à Páscoa. Uhum. Principalmente no hemisfério norte, eu também tive a graça de sentir isso, nos 3 anos que eu vivi lá na França, em Paris, né, a Páscoa antiga era celebrada a passagem do inverno para a primavera, que não coincide com nossa, que é o oposto. Nós iniciamos o outono, lá iniciou a primavera, há poucos dias, né. Então, por que que eles celebravam isso? Porque lá o inverno cheira a morte, tudo parece estar morto. Bem bastante diferente daqui. É dificilmente você no inverno, no alto do inverno, vê algo verde. Parece tudo morto. Os dias bem curtos. Eu ia para a faculdade lá em Paris de manhã, às 9 horas ainda estava escuro, às 5 horas da tarde voltava, já estava escuro, né. Então os dias bem curtos, as noites longas e às vezes 2 semanas sem ver o sol, então e o povo se deixa contagiar por esse clima de morte. Por isso que é o período de maior índice de suicídios. A morte mesmo. E também os consultórios dos psicólogos, psiquiatras lotados, né, nesse período, a depressão. Então, é um tempo bastante melancólico o inverno de lá. Claro, tem suas belezas nas montanhas, as neves, tudo isso é encantador, mas por outro lado também o frio e, toda a natureza também, hã, como que, morta. E eu, quando eu ia para a faculdade, eu morava perto de um parque quase no centro de Paris, o Jardim Luxembourg, né, que é muito bonito na inverno na primavera e no verão, sempre lotado de gente, porque fica praticamente no centro. Lá de onde eu morava até a Catedral Notre Dame, a pressão do passo em 20 minutos eu ia a pé, né. Então, bem perto do centro, aí o povo ia lá se espichar no sol, no gramado, tem árvores lá lindas, tudo. Tem um lago e na parte mais norte, mais para o centro, tem o prédio do Senado. Então eu, para ir para a faculdade, eu passava do lado. Era uma paisagem melancólica, triste no inverno. Agora, o fenômeno que me chamou a atenção nos 3 anos que eu estava lá, quando chega a primavera, em 15 dias é uma explosão de vida. Uma explosão. Tudo brota assim e muda a paisagem totalmente. E os povos da antiguidade celebravam isso, essa passagem. E então a primeira Páscoa, por isso que a palavra central quando se fala em Páscoa é vida. Vida é a palavra central. Também de todo o mistério da missão de Jesus.
Tanto que, quando ele resume sua missão, eu já falei isso aqui outras vezes, mas sempre é bom repetir, porque, hã, principalmente no mundo onde a morte se manifesta de tantas formas, né, a morte mesmo de pessoas absurdas, essa violência, como é que esse desprezo pela vida e toda forma de vida, não só humana, mas também de outras criaturas. Então, Jesus, no capítulo 10, versículo 10 de João, ele diz claramente por que que ele veio. Por que que ele foi gerado no dia 25 de março, há mais de 2000 anos atrás, no ventre sagrado de Maria, né? Por que que ele nasceu lá em Belém, por 30 e poucos anos viveu entre nós como um ser plenamente humano, mas também plenamente divino. Ele diz: "Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância". E assim também na Páscoa, tanto da antiguidade, como na Páscoa judaica e na Páscoa de Cristo, a palavra central é vida, vida. E isso se manifesta em diversos povos. Eu tive Frei, só me permita um sim, parênteses aqui, né, sim. vida. E Hã. eu gosto muito de ouvir a teologia da vida, mas da vida em abundância, né. Não é só uma vida. A Exato. primavera é a vida em abundância, né. Vida em abundância, né, Jesus ele insiste nesse aspecto. E, para boa parte da humanidade é negado esse direito natural e fundamental, né, por um sistema de morte Uhum. que gera o mundo. Então, aí, isso é mais desafiante ainda para todos nós, e o amor que a gente deve alimentar pela vida, isso a gente vê em todos os santos, né, e também na reação profética. Já que eu lembrei o dia de hoje, né, mas ontem nós celebramos um santo latino-americano, um mártir, que é um santo de minha devoção. Ele São Oscar Arnulfo Romero, de El Salvador. Era o arcebispo de lá, e num contexto, assim, de uma guerra que exterminava muita gente, principalmente lideranças e lideranças religiosas. E ele se fez a voz do sem voz, né, e por isso que ele também é padroeiro das rádios, né, das comunicações, porque ele tinha programa de rádio e, hã não se calava diante dessa perseguição terrível e dessa violência. E quem está por trás disso sempre são os impérios, né, desde a antiguidade até hoje, né, o imperialismo. E ele sabia que mais dia menos dia iam calar a voz dele, Uhum. mas ele deixou na história uma frase muito bonita: "Se me matarem, eu ressuscitarei na vida do meu povo. Se me matarem, eu ressuscitarei na vida do meu povo". E no dia 24 de março de 1980, ele estava rezando missa numa capela de um hospital, junto com umas irmãs religiosas que trabalhavam lá, e um matador profissional lá, hã, foi lá, pago, né, tudo, e, da porta de entrada acertou o coração, bem na hora que ele estava consagrando. Executou. Executou ele, né. Então, ontem era o dia dele, né, e ele já tinha essa fé profunda na Páscoa: "Pode me matar, mas eu vou ressuscitar na vida do meu povo", né. A Como coragem, né, coragem sim, missionária, né, eu lembro claro, Frei, me perdoe se eu tô te interrompendo o raciocínio, não sim. perca, né, Hã. mas nós tivemos mais recente aqui no Brasil a irmã Dorothy também, né. Sim, mas são incontáveis se a gente Uhum. vai tanto que ele é pela ONU, ele é reconhecido, né, como, hã, assim, o representante do profetismo, da verdade e da justiça, né. A Uhum. nível de América Latina, Uma ele é espécie de padroeiro, mártir da justiça. mártir da justiça, é o padroeiro da América Latina, né, e também, além da padroeiro, dos cristãos perseguidos, ele é das comunicações, porque ele usou os meios de comunicação para defender a vida e a dignidade,
principalmente dos pobres campesinos lá e religiosos, Eu não religiosas. sabia disso, Sim, tô levando para casa uma informação nova, sim. Não, que não, mas é bacana isso. interessante, sabe por Aham. quê? Porque quando eu trabalhava lá em Bogotá, nós tínhamos equipes, assim, que atuávamos nas diversas áreas e tinha bispos, hã, como é que eu vou dizer, referenciais. Uhum. E um bispo que conviveu com ele, que lutou muito pela beatificação e canonização dele, se tornou primeiro cardeal de El Salvador, nunca Uhum. passando de bispo auxiliar. Uhum. Ele era bispo auxiliar de El Salvador e, o Papa o nomeou bispo, e nós éramos muito próximos. Ele sempre me trazia material, mas eu já desde antes, desde o martírio, a gente já conhecia toda a situação. Não, então eu só quero falar, a Páscoa, muitos só arremetem a Jesus como um fato do passado e não como uma realidade a ser vivida cotidianamente. Fato do passado. É Então, como se fosse só uma memória, né. exato, uma memória. E aí, ainda não perdendo o fio da meada da antiguidade, tinha uma mesmo lá, os judeus celebravam a festa, das tendas da colheita, né, da colheita, onde o pessoal se juntava e, mais ou menos 40 dias depois da passagem pelo Mar Vermelho, né, da libertação. E na Páscoa, Jesus ressuscitou e apareceu e deu o Espírito Santo conforme João no primeiro dia, no dia da ressurreição. Mas Atos dos Apóstolos já liga com a tradição judaica, 40 dias depois ele apareceu aos apóstolos e toda a multidão, né. Aí a igreja, como é que eu vou dizer, eclodiu para todas as partes do mundo. É o texto que a gente lê, Atos dos Apóstolos 2, né. Então, tem várias festas ligadas à natureza, né, e, claro, a compreensão praticamente todos os povos sempre acreditaram numa divindade, num ser superior que está por trás disso. E se a gente vai, por exemplo, lá no México, que eu tive a oportunidade de ir, nas pirâmides do Sol, o Deus Sol. Uhum. E logo adiante, um pouco menor, a pirâmide da Lua, lá dos astecas. Então, a gente analisando, assim, a fundo tudo isso, porque quando é que começa a brilhar intensamente o sol na primavera, no ano? É no dia mais curto do ano para nós aqui, que é o dia 24 de junho, né. E o dia mais longo para nós aqui é o Natal, né, em torno do Natal, 21, 24, né, por aí, que é o dia mais longo. Então, ah, quando termina o inverno no hemisfério norte, o sol começa a aparecer e, como é que eu vou dizer, se ampliar aos olhos humanos e também na fecundação, de certo modo, da natureza da criação. E os povos tinham presente isso. Agora a vida está voltando, depois de um tempo intenso de tantos sinais de morte. E sempre vai mais ou menos nessa perspectiva. E aí, também celebrar a colheita, aqui às vezes o povo colhe, planta, colhe, né, e, atribui todos os méritos assim, né, e não vê que Deus trabalha aí, né. A Eu já natureza é abundante, né. Sim, abundante. Aí o próprio Jesus, ele evoca isso, né, você planta, dorme, levanta, e você nem se dá conta que a planta está crescendo, né. Tem alguém aí por trás disso, né. E quando vê, estão aí os frutos. E aí sempre é esse trabalho conjunto, aquilo que eu falei outro dia, a sinergia, o trabalho do ser humano de mãos dadas com Deus. E quanto mais a gente trabalha em parceria com Ele, tanto mais abundantes são os frutos, em todos os sentidos. Uhum. No dia a dia de nossa vida, por exemplo, nós falamos de um simples sorriso no início. É verdade. Isso aí é, como é que eu vou dizer, é da essência de Deus, né. A essência de Deus não é a melancolia,
mesmo que tenha passado por pior sofrimento possível e imaginável em Cristo, na tortura, na perseguição e na cruz, mas ele manteve diante de todos esses extremos a serenidade e a confiança. E isso que é importante, são todos elementos associados à vida, porque ele já tinha predito 3 vezes que ele ia passar por tudo isso, mas sempre afirmando: "No terceiro dia eu ressuscitarei". Uhum. Então ele não perdia essa confiança plena no Pai da vida, né, Olha que bonito para Deus gente da vida. pra gente começar aqui um arrazoado sobre a origem da Páscoa. Agora são 11h32, Frei, lá na Hum, live já tem a Inês Maffei cumprimentando pelo programa, desejando um bom dia. Aqui pelo WhatsApp também algumas pessoas começam a se manifestar aqui, a Jussara, a Paula, a Carmen, estão acompanhando o programa, felicitando o Frei Carlos, né, pela presença aqui. Nós vamos fazer um intervalo, Frei, vou sim. vou vou fazer um intervalo agora, e na volta a gente já vai aqui começar a olhar para essa experiência da Páscoa em 2026, É, aqui, sim. na nossa aldeia. Pode ser, Frei? Sim, ótimo. Como a gente faz o É, link entre o que foi, como ela nasce, né, e aham, como ela fica hoje. exato. É sobre isso. A gente volta na sequência, não sai daí não, tá? Logo depois do intervalo a gente já volta aqui com o programa Tá na Pauta de hoje. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. 11h33. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br, uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 25 graus. Que alegria tem Páscoa no Andreassa. E nesta quarta da feira tem pera nacional 13,99 o quilo, maracujá 7,99 o quilo, mamão formosa 5,77 o quilo, ovos brancos bandeja com 20, 11,98, tomate longa vida 13,95 o quilo. No cartão Andreassa, ovos e chocolates em até 3 vezes sem juros. É Páscoa no Super Andreassa. Pra toda a família. O câncer infantil pode ser evitado se seu filho tiver um destes sintomas: febre prolongada, perda de peso inexplicada, dor de cabeça, cansaço constante, manchas roxas na pele, dor nos ossos e articulações, sangramentos, inchaços ou caroços pelo corpo e reflexo esbranquiçado nos olhos. Leve-o ao médico e exija exames mais precisos. O câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Uma campanha da Associação Domus para o combate e prevenção do câncer infanto-juvenil. Apoio Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h35, esse é o programa Tá na Pauta, quarta-feira, dia 25 de março, essa conversa aberta e franca sobre a origem, né? Como nasce a ideia da Páscoa em várias culturas no mundo, o que significa, o simbolismo, como atualizar também esses conhecimentos e, mais do que tudo, que é agora que a gente vem nesse segundo bloco, como viver essa experiência. Sim. Frei Carlos Ockenbach, ele está conosco hoje aqui para nos ajudar a conhecer, então, estes aspectos.
Frei, e trazer agora para nossa realidade. Nós estamos em 2026, atualizando a Páscoa, né? Aham. Vivenciando a Páscoa. A gente sabe que algumas pessoas pegaram o barco andando, dá para dizer assim, né? Sim. Ah, a origem, a essência, o barco tá andando. Eu vou fazer aqui uma analogia, Frei, de que muitas pessoas não sabem como nascem aplicativos de rede social. Por exemplo, a gente usa muito o Instagram hoje, Sim. né? Eu sei que tem outras pessoas que usam outras plataformas, mas Sim. ainda o Instagram é um senso comum. A maioria das pessoas usam, né? O Instagram. E o Hum. Instagram, ele nasceu, Frei, a origem, se a gente fosse fazer uma comparação com a Páscoa, a origem do Instagram, mesmo sendo mais recente, era um aplicativo de fotografias. Sim. Quem é que publica fotografia hoje no Instagram? Quase É. ninguém. É. Eventualmente a gente faz vídeo, a gente faz reels, a gente coloca lá os stories, a gente faz um monte de coisa, muito menos fotografia, muito Sim. menos. Então, Hum. veja, a origem era uma, mas Hum. como a gente vive o aplicativo hoje é outra, né? Só para a Sim. gente fazer um parâmetro, assim, É. de que a Páscoa não é tão diferente quando a gente está se comportando como contemporâneo. A Sim. gente talvez até conheça as origens, mas a gente, Hum. primeiro, questiona se ela é válida. Exato. Sabe, o Porque, conhecimento do meu avô, da minha avó é válido? ah, bom, a gente pode dizer que a Páscoa ela foi também muito desconectada da vida. O Vamos dizer, talvez as pessoas não entendam, por isso eu vou explicar para não me, entender mal. Ela foi muito espiritualizada e arrancada do chão da vida. Por exemplo, a gente Intelectualizada, se né? intelectualizar também. Então, por isso que também, falando da Páscoa de Cristo, não dá para dissociar da Páscoa judaica, porque ele viveu isso. Uhum, Ele, a partir dos 12 anos, todos os anos ele ia para Jerusalém com os pais celebrar Páscoa, né, com os uhum, adultos. Então, e foi numa ocasião dessas que aconteceu a Páscoa de Cristo, quando ele foi lá para celebrar. uhum. Então, só em poucas palavras, a Páscoa judaica, que aconteceu lá pelo século 13 antes de Cristo, foi justamente a passagem de uma situação de escravidão terrível do povo, Uhum, onde Deus se manifesta vivamente a Moisés, é sempre manifestação de Deus, onde ele confia uma missão e expressa que ele não está ausente desta uhum, realidade. Ele está muito presente quando ele usa "eu vi a situação do meu povo", eu vejo, né. uhum, Então ele não está alheio. "Eu ouvi os seus clamores", ele não é surdo. Ele ouve o grito do pobre, do escravizado, do oprimido. Por isso que eu desci para libertá-lo. Se colocou em movimento. Mas ele não fez isso de forma mágica. Ele confiou isso a alguém. A Moisés, seu irmão Arão, Miriam. E, claro, depois na caminhada outras lideranças foram surgindo, até por sugestão do sogro dele, o Jetro. Se tu quer concentrar tudo, aí tu vai te matar e o povo também. Tu tem que organizar, distribuir as responsabilidades, né? E você fica como coordenando essa caminhada libertadora. Então, é um processo e a Páscoa não é assim só um fato momentâneo. E a Páscoa judaica nos mostra isso 40 anos de caminhada. Então, uhum. Medellín também não foi, de um dia para outro que Não. mudou isso, né. Uhum, E nós também, nossa conversão também é um processo, porque a uhum, conversão tem tudo a ver com Páscoa, para a uhum. gente estar melhor do que no dia anterior, e assim por diante. Frei, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu conversava com uma conhecida, inclusive ela participa aqui dos programas também do Tá na Pauta. Primeiro, assim, dizer que é lindo a atitude, mas eu fiquei pensativa quando ela contou a atitude que todos os anos, na Páscoa, como cristã que ela faz um desafio pessoal dela Hum, de tirar, de fazer um jejum de uma coisa que para ela é importante. exato. Nesse ano, ela decidiu que ela não ia comer nenhum doce, ela ia tirar o açúcar Uhum. durante esses 40 dias, né, da quaresma até a Páscoa. E tinha uma outra coisa que ela falou, mas que era desse campo também da alimentação. Ela tirou o açúcar, Sim, que eu acho assim bem louvável, né? exato. E ela contando essa história, Frei, ela disse que ela foi para casa da mãe dela
e contou, porque isso vem de família, né? Hã. Mãe, esse ano eu vou fazer isso. E diz que a mãe dela brincou com ela: Ah, filha, tu podia aproveitar, já que tu quer fazer um desafio, e tenta se acalmar, porque tu é muito nervosinha, Hã. como desafio, né? E aí ela brincando, contando essa história, que ela achou que estava arrasando, né? Nossa, eu cheguei em casa achando que eu estava arrasando porque eu ia fazer uma coisa que para mim é muito difícil, que é tirar Sim, o doce mais alguma outra coisa. exato. E a minha mãe me chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha me dado conta de que eu tenho em mim, que é, assim, essa pimentinha, né, esse Aham. jeito meio pimentinha de ser, e que eu podia tentar exercitar. E aí vem de encontro com o que o Papa Leão sugeriu, né, que as pessoas Sim. fizessem um detox de palavras, um jejum de É, palavras sim, tóxicas. sim. Só que a pergunta que eu quero lhe fazer, Frei, contando essa história é: quais os desafios que a gente poderia se estabelecer pensando na origem da Páscoa Aham. com a vida moderna? Aí, eu acho que a gente precisa se reconectar com o essencial, né. Por exemplo, essa advertência da mãe, ela é muito importante, é uma entreajuda, porque a gente nem sempre percebe alguns sinais de morte que a gente carrega dentro do coração, né. Por isso que o Papa sugere fazer jejum de tantas coisas, né, que a gente precisa fazer, que impedem que a gente viva melhor conectado com a fonte da vida e com aqueles que estão à nossa volta, com toda a vida que nos rodeia. Então, isso já é nos proposto de forma particular no início, que nós já falamos quando começou a quaresma, né, que, os 3 pilares, que é o jejum, né, abster-se, não mas daquilo que sobra, mas abster-se. Por exemplo, o que ela decidiu fazer é muito benéfico, até para ela, não Uhum, só na uhum. questão porque deixou de fazer algo que gosta, mas benéfico para a saúde até, né. Então, que nem uma sobrinha minha que eu contei, que ainda criança decidiu na quaresma não tomar refrigerante, mas depois ela se deu conta que pode fazer isso no decorrer do ano. Claro, os fabricantes não gostam muito que eu fale isso, mas em todo caso, nós temos que olhar para a nossa saúde, não que não podemos tomar, mas, sempre com moderação, como dizem quando fazem Uhum. propaganda de certas bebidas, né. Então esta abstinência, ela, também ela deve ter uma finalidade, para quê? Não só pensando em mim, tá, eu fiz esse sacrifício, mas isto deve ser destinado a alguém, o Uhum. fruto desta abstinência. Eu me abstive dos doces, e se eu tivesse comido eu teria gastado tanto. Então, próximo domingo, que é domingo de Ramos, é a coleta da campanha da fraternidade. Tá. Então, como minha sobrinha fazia e faz ainda, coloca o resultado do doce que eu poupei, ou outras coisas, no envelope e faço uma doação, e esse ano destinado principalmente para quem não tem moradia. E quem não Uhum. tem moradia, ele vive como é que eu vou dizer, uma situação de morte muito violenta, né, sem proteção, sem nada, sem segurança, e, aí pode acontecer uma Páscoa também, a gente proporcionar como igreja, como cristão, ou simplesmente como um ser humano, hã, abster-se de coisas que a gente gosta, mas destinar isso para uma realidade do próximo, que nem o bom samaritano. Que nem Uhum. o bom samaritano que não só ajudou, assim, as feridas, mas ele tirou do bolso, ele diz: "Ó, Uhum. eu pago aqui", né. Então, é um pouco este o sentido. Hã, sacrifício é tornar sagrado algo. E o sacrifício de Cristo foi o maior da história, porque ele se deu todo. Ele não reteve nada para si, diz Paulo, e Uhum. não só deu uma coisinha. A Páscoa antiga se matava um cordeiro, normalmente, e João apresenta Jesus: "Este é o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo, o mal do mundo", né. Então, este vai ser o cordeiro que vai se sacrificar, né. Livremente, ele poderia muito bem ter outro não, não, mas a fidelidade até o fim, pelo amor, movido pelo amor ao povo, a sua missão que ele recebeu do Pai, não é desejo do Pai que ele morresse dessa forma.
Qual é o pai que deseja que o filho morra dessa forma? Tinha a tradição antiga que Abraão nos mostra, onde o Uhum. mais precioso era sacrificado ao Deus. Mas aí Deus interfere e diz: "Não, não, não". Ele trouxe um cordeiro lá. Um anjo Uhum. trouxe um cordeiro. Não, vidas humanas, não. E depois Jesus deu mais um passo, hã, mais profundo ainda, de não sacrificar nada, nenhum tipo de sacrifício, mas um coração contrito e humilhado, um coração misericordioso, amoroso. Quando a gente consegue fazer esta passagem, a Páscoa vai ser autêntica dentro da gente e para quem nos rodeia e para a humanidade. É por isso que Páscoa sempre é a passagem de uma condição para uma condição melhor, tanto para mim, mas para os outros. Sim, é que esse é o entendimento, né, Frei, quando eu estava te escutando aqui sobre a origem, essas correlações com também os momentos, sejam das estações, né, da chegada da primavera, por exemplo, da abundância, a gente sempre se dá conta, Frei, que muitas vezes a gente não olha para aspectos da vida que são tão importantes quanto, né? Vou dar um exemplo aqui, claro. Quando a gente fala que a primavera também é a chegada da abundância, ou seja, o fim de celebrar uma colheita, ela também tem um aspecto, uma dimensão, a Páscoa tem uma Sim, dimensão de celebrar. Não celebrar uma conquista, mas celebrar a própria vida. Quem de nós faz isso, Frei? Quem é que celebra? A gente às vezes agradece, obrigado, meu Deus, hã, né? Porque eu acordei mais um dia, tá, tá, tá. Isso, sim, isso é agradecer, reconhecer hã, com hã, gratidão sim, o, o benefício, né, o privilégio da vida que outras pessoas não têm. Mas é diferente a gente celebrar. Celebrar sim, é uma costura, né? sim. Então, celebrar é tornar célebre, fazer memória, mas aí está ligado a um aspecto festivo, né. Uhum, E esse aspecto festivo deve envolver a todos, né. E uhum, tem muitos que estão, como é que eu vou dizer, excluídos desse aspecto festivo. Por isso, eu vou recordar aqui, claro, porque as 3 Páscoas que eu mencionei aqui, elas estão interligadas. Se a gente lê o livro no capítulo 26 do livro Deuteronômio, lá eles fazem celebração, justamente essa da colheita. E os primeiros frutos, os mais esperados, os mais desejados, eles não comiam. Eles levavam até o altar do Senhor. O altar é o símbolo da presença de Deus. E lá estava o sacerdote, coloca na mão do sacerdote. Então, você faz memória. Por que que estamos oferecendo isso? Por uhum. que que nós colhemos? Mas por que que nós colhemos? Porque nossos pais antepassados eram escravos no Egito. Deus nos tirou de lá, tá tudo. Eu não vou detalhar exatamente. E nos trouxe a esta terra e agora estão os frutos aí. Só que esses frutos eram destinados a quem depois? Era algo Uhum, sagrado, uhum, era sacrificado. Em vez de eu comer, eu oferecia a Deus, só que Deus não come, né? Então, aí o texto diz claramente: eles eram destinados aos órfãos e às viúvas, os mais desamparados da época, né? Destinados ao estrangeiro, poderíamos chamar hoje sem casa, né, o refugiado e tantos outros que não têm onde cair morto, e o levita. O levita era aquele que, tipo um catequista que ensinava a lei, que não tinha outra forma de viver a não ser a ajuda do povo, né, pela partilha. Então são citadas essas 4 classes, mas que englobam todos os necessitados. Aí vem a dimensão justamente da partilha. E a campanha da fraternidade, ela quis retomar fortemente isso, mas muitos não entendem, né. Porque ela mexe normalmente a temática mexe em quê? Em questões sociais, e sociais são inseparáveis das questões políticas, e quando fala de justiça, para muitos é um palavrão, né. Quando é a palavra que mais aparece na Bíblia. é verdade. É que a compreensão da palavra É, justiça, ela sofreu alguns ruídos, assim como a própria sim, origem da Páscoa, né? é exato. Frei, eu quero fazer uma pergunta. Na verdade, eu quero colar com um exemplo que eu
vi Sim. na televisão também esses Hum, dias. Não era um programa que eu estava assistindo, mas eu estava assistindo por osmose. Alguém estava vendo e eu hum. estava ali escutando, né? Que era um programa. O senhor já deve ter ouvido falar, o tal do Largados e Pelados, Sim. que é aquele programa em que as pessoas são desafiadas a ficarem de forma primitiva e tentar sobreviver 20, 21 dias em coletividade, sem nada. Pronto, né? Uma Exato. espécie de vida Hum, primitiva humana. E dá muita briga, dá muito Sim. conflito, uns não conseguem sobreviver, outros não conseguem conviver, é uma loucura. E num destes que estava passando, tinha uma pessoa, Frei, que era um participante, ele era Amish. Os Sim. Amish, né, É. é um grupo, Ah, é um grupo cristão também, né? Eles são, eles têm alguns elementos do cristianismo, né? é, É. eles são fruto da reforma radical lá que aconteceu no Sim. passado, a reforma Sim. protestante, né? Ah. Não sei exatamente qual era a Ele, orientação. sim, eles assim, eles não aceitam a inovação. Por exemplo, eles mantêm suas carroças com cavalos. Só em último Uhum, caso eles abrem uhum. alguma exceção. Então, a modernidade, até eles aceitar a luz elétrica também, demorou muito. Até no modo de vestir e tudo. Então, as tradições antigas, elas São conservadores, né? conservadoras, né, nesse E sentido. o que eu quero dizer com isso é que eu fui até pesquisar porque eu achei, nossa, porque ele falava muito de Deus, né? Sim. Eles normalmente não são necessariamente de uma única orientação religiosa. Às Não, vezes eles podem ter outras tem outra, orientações. sim. Eu não sei qual era. É Ah, para explicar que eu não sei qual era a hum. orientação religiosa. Eu só dizia lá no programa que ele era Amish. E era muito engraçado, Frei, porque eu mesmo fiquei pensando, ele ia pescar um peixe, por exemplo, ele colocava um anzol e antes de jogar na água, ele conversava com Deus lá dentro da Sim. orientação dele. Ele dizia, Ah, falava: Senhor, abençoa esse anzol que vai cair na água, parará, parará, porque eu preciso hum. pegar um peixe, se for da sua vontade. E Frei, batata, ele pegava o peixe. Ficou engraçado, porque o que ele pedia, ele conseguia fazer. Claro, eu tô aqui trazendo esse exemplo, que é quase que uma brincadeira, porque a gente não sabe exatamente como as coisas se dão, mas o senhor falou sobre a natureza e reconhecer que existe uma mão invisível, né, quando a gente planta, Exato. semeia. A minha pergunta, linkando as duas coisas, é: quando um agricultor, um grupo de agricultores sofre uma intempérie, acontece alguma coisa negativa, a plantação não dá do jeito como se imaginou que desse, sofre uma praga, normalmente a gente escuta: "Ah, Deus não quis, o que que eu fiz de errado?", Exato. como uma punição. Ah, Mas o inverso a gente não ouve falar. exato. Como a gente poderia praticar essa lógica inversa, que é a lógica de sim, tem a tecnologia importante, Uhum. tem a meteorologia importante, tem o trabalho humano, tudo isso é importante. Sim. Mas como é que a gente poderia, na Páscoa, fazer isso? Ah, Vivenciar a experiência de reconhecer todos os elementos que são humanos, tecnológicos, mas que também tem uma mão divina por ah, detrás exato. disso. Então, aqui você me fez lembrar de um outro elemento muito importante, porque domingo começamos a semana da Páscoa, com o Domingo de Ramos, onde a gente já recorda, pelo Evangelho, a entrada de Jesus em Jerusalém e depois também o Calvário, a cruz, tudo isso pelo que ele passou nos últimos momentos até ser crucificado. E na Sexta-feira Santa é o dia específico de celebrar morte, né? Uhum. Quinta de noite depois da ceia, a traição, a prisão, tudo isso, né? E a sexta-feira aí tem um elemento que também é histórico, foi acentuado na época do Barroco também, onde se tornou o dia principal da Semana Santa, sexta-feira. Isso por vários motivos, porque o povo se identifica, muita gente se identifica mais com o Cristo da dor, Uhum. o elemento de morte se identifica e se deixa contagiar muito por essa realidade, e outra por uma questão de tradição que foi introduzida, que é difícil de superar. É importante este amor ao extremo de dar a vida na cruz, a morte mais violenta e destinada aos piores criminosos, né? Para silenciar a voz que incomodava muito, porque quem morria na cruz tinha que ser riscado do mapa, né? Tá, então, muitos ficam na sexta. E o interessante é que no domingo da Páscoa, na vigília pascal,
Aqui a gente pode ver mesmo na Imaculada, na Sexta-feira Santa, naquelas celebrações penitenciais que se faz, parece que vai ter 4 esse ano, lota o salão, lota a igreja. No meu tempo a gente fazia 5 e sempre mais de 1000 pessoas no salão, acompanhando. E, na vigília pascal enchia a igreja também, mas não era a mesma quantidade e também o mesmo entusiasmo, né. Então, isto acontece no dia a dia. Nós somos muito condicionados a supervalorizar o que não é valor, o negativo, e perdemos a capacidade de perceber e de dar valor àquilo que é valor, que são as Uhum. coisas boas, bonitas, por menores que sejam, por Que menores que uma sejam. não anula a outra, né. Uma não anula, não dá para ignorar o negativo, não. Não dá para ignorar os sinais de morte, porque somos convidados, de mãos dadas com Deus, aí entra um outro elemento muito profundo que é a fé, mãos dadas com Deus, superar essas situações de morte, que a gente vê tantos exemplos, por exemplo, agora nessas tragédias. Uhum. Quanta gente se uniu, quantos mandaram toneladas de alimentos, e aí isso acontece não só no mundo cristão, mas onde se conserva no coração um coração de Puro, carne. puro. E tu sabes, Frei, que olha, a gente tá quase terminando o programa, mas eu não posso deixar isso passar, né. Eu sei que tem muita gente que, há desvio dessas doações, há corrupção nas doações. Até há, eu não quero aqui entrar na seara, mas quando a gente ouve essa mácula no aspecto humano da solidariedade, a gente parece que anula a solidariedade. E Exato. não, aquele bem feito, ele ecoa, né. Hum, E talvez a gente pense: "Ah, mas foi desviado, não sei o quê". Sim, pode até ser hum, que ruim. Um dia a gente, quem sabe, não vai ter mais notícias, né, de que a hum. solidariedade foi burlada, foi maculada. Mas a gente, na proporção, Frei, valoriza mais uma do que a outra, e a outra tem tanto valor ou talvez até mais, né, do que a mácula. Sim, mas isso é muito aí, outro aspecto muito importante. Por exemplo, se um tal de Frei Carlos faz um fiasco, assim, notório, né, vira notícia por todo o Brasil, né. Agora eles não olham o resto dos capuchinhos, que são Uhum, tantos, eles uhum, não olham os, centenas de milhares de padres que vivem fielmente. Eu só dou esse exemplo, não cito outros, né, eu parto um pouco de mim, não, eu faço o esforço de não causar isso, né. uhum. Mas em todo caso, só para dar um exemplo, às vezes, se há alguém que desvia, bom, isto ele tem que prestar contas. Um dia ele vai prestar Vai prestar contas. contas, mas não é Uhum, por isso que eu deixo de, ajudar. Eu não quero me apresentar como modelo, mas tem alguém que até já me puxou a orelha, mexeu comigo. Eu no carro sempre tenho uma moedeira e as moedas que entram eu coloco lá. Se eu paro numa sinaleira, vem alguém pedir, ou vem alguém querer vender uma coisa, eu pego umas moedinhas, pelo menos isto, e dou para ele, não uhum, compro, né. uhum. Vende para outro, eu dou. Aí diz: "Ele vai comprar cachaça, vai comprar", eu disse: "Não, não tem problema, A hã, parte dele é com ele, né. a parte dele, né". É com ele e E é Deus. uma Uhum, dependência na qual ele caiu por muitas razões, talvez. Eu poderia uhum, estar no lugar dele, uhum, e assim, tem muitos que têm uma facilidade imensa de julgar o todo a partir do particular, né, ou seja, uhum. de um fato, de um caso. E normalmente as instituições, não todas, né, a gente sabe de casos assim, escandalosos, né, a nível de religiões, mas, está sendo muito levado muito a sério, né. Tem Frei, gente eu tenho uma pergunta, posso lhe fazer? sim, Porque eu não quero terminar o programa sem fazer, porque a Carla, ela fez uma pergunta muito pertinente sobre esse sim, aspecto final que nós estamos falando, que é um aspecto da Páscoa. Ela diz: "Olha, Deus para Deus todas as pessoas são boas". sim. Mas, Frei Carlos, por que, por exemplo, algumas pessoas sofrem mais, num leito de hospital, por exemplo? Se todos é isso que nós estamos exatamente o que nós estamos falando, ela está usando um outro exemplo. Por que que a gente tem que lidar com essa relação de que alguns têm que passar por desafios que são mais, entre aspas, "complicados" do que outros, seja num leito de hospital ou em outras, na agricultura, né, Sim, enfim. exato. Então, a vida, em todos os sentidos, é um mistério. Com Deus é um grande mistério.
O Evangelho afirma, e a gente vê isso, não tem como negar, Jesus passou pelo mundo somente fazendo o bem. Não fez outra coisa, não teve espaço no coração, na vida dele, para algum elementozinho mal. E foi o que mais sofreu. Então, nós somos seres humanos, nós somos frágeis, limitados. E um pouco dentro de nossa crença bíblica, a a origem do pecado que leva ao sofrimento, muitas vezes que introduziu o sofrimento no mundo, foi justamente querer ser igual a Deus. Nós somos humanos, né, somos humanos. E aí são coisas que são difíceis de explicar. Às vezes tem pessoas que são terríveis para a humanidade. E vivem tranquilas, saudáveis, né, continuando fazendo tudo, e outras pessoas que são boníssimas toda a vida, corretas, tentam ser corretas. No entanto, nós todos estamos sujeitos a isto, né, Uhum. todos estamos, no tempo de Jesus também. Agora, qual é nossa missão dentro dessa realidade? Não ficarmos insensíveis àqueles que sofrem. Uhum. Como Jesus se aproximou destes, dos enfermos, tocou, e o toque é algo fundamental na nossa vida. Como falei outro dia do abraço, né, como o abraço faz bem, até alguém disse que deveria ser, receitado pelos Remédio. médicos, né, o abraço. Então, a nossa presença é justamente uma Páscoa. A nossa misericórdia, a nossa compaixão, o nosso amor por aqueles que, às vezes, caem na desgraça, como dizem, né, e não são culpados, Jesus mesmo já explica numa parábola, né, quando acontece um Uhum. acidente da queda de uma torre, ele pergunta: "Será que esses que morreram nesse acidente eram mais culpados do que os outros que não morreram?", né, e assim por diante, né, tem os exemplos, e então a gente, precisa, isso não é fácil, não é, todo mistério não se explica, né. Mas tem uma lógica aqui, né, Frei, que é a mesma lógica que a gente usou para dar o exemplo de que é comum na agricultura, uma Sim, intempérie, alguma coisa, a gente, colocar na conta de Deus algo que deu exato. errado, mas Sim. a gente não coloca na conta de Deus Hum. algo que deu certo. Sim, Então, aí também exato. tem o mistério do próprio comportamento Tá, humano, né. exato, é aquilo que eu falei, a gente supervaloriza o que não é valor, se atém a isso, aluga o coração e a cabeça para isso, e aí perde todo o espaço e a sensibilidade para valorizar o que é bom, e de Deus somente vem o bem. E, concluo com São Francisco, já que você disse: "Cadê tua camiseta de São Francisco?" Eu Nós temos brinquei com pelo o menos Frei um hoje que ele não tal, veio de né. uniforme hoje. Então, aí, ele, já diz quando tem coisa que quando alguém faz alguma coisa, eu tento dizer isso também: "Se algo de bom aconteceu, Deus é que realiza tudo em todos", né. E, quando Francisco contemplava as coisas maravilhosas que existiam, tudo, 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 desde aquilo que nós mencionamos, hã, ele diz: "Tudo me fala de Deus", Bonito isso, né, que nem bonito. essa colheita, às vezes abundante, isso não é tão abundante, mas aquilo que deu, me fala de Deus também. Isso aí, fazer a É. lógica inversa. Frei, 12:04, a gente passou um pouquinho aqui do tempo, quero agradecer a sua presença, viu, e até quarta que vem. Até quarta e boa Semana Santa, desde já. Faze bem. Faze bem. A gente fica por aqui, eu preciso encerrar o programa, ele fica